Olá, pessoal. A paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu estou bem, com a graça de Deus. Vim começar esse vídeo aqui com vocês. Na verdade, eu queria trazer ele, o início dele, mas eu não trouxe, pessoal, porque é uma peça que eu nunca fiz. E como foi uma encomenda, para completar aquele jogo da Mini, que já foi aqui pro canal, se eu não estiver enganada, é o último. Não, acho que não é o último vídeo. É o penúltimo vídeo. É o jogo da Mini, jogo de banheiro da Mini. E essa peça aqui, pessoal, foi uma encomenda para completar aquele jogo. Como eu nunca tinha feito, eu fui fazendo para ver se ia dar certo. E quando eu vi, já fiz, falei, vou trazer tudo pronto já, porque não consegui trazer as partes. Aqui, pessoal, que eu usei nessa encomenda aqui, eu usei um pouco do fio 8, do preto fio 8. Usei esse preto no fio 6 também. Tinha uma outra sobrinha também, que eu finalizei com aquela sobrinha e completei com esse daqui. Usei bem pouco desse. E esse vermelho aqui, ele tá muito bonito, pessoal. Mas nesse cone aqui, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque tem algumas partes que ele não tá bem torcido. E achei alguns nozinhos. Isso também não gostei muito nesse cone aqui. Lembrando que ele é da Barbante Pires, tá? Mas tem outras cores dele que é maravilhoso, não tive esse problema. Tive esse probleminha nesse cone aqui, tá bom? Deixando bem claro isso daí. Mas usei também aquela sobrinha, né? É bem pouquinho, pessoal, que eu usei para fazer as bolinhas aqui, ó. Nesse fiozinho, eu acho que é o Leocleia, se eu não estiver enganada. Não sei dizer para vocês, pessoal. Mas eu usei aqui, ó. Fiz 10 pontinho alto no anelzinho mágico. E amarrei, depois eu colei. Usei a agulha 3,5, tanto no fio 8 quanto no fio 6. Essa capinha aqui, pessoal, é uma capinha da descarga do banheiro. Só que é daquela de parede. Eu nunca nem tinha visto uma capinha para esse tipo de caixinha. Então, fui fazendo meio no improviso. Não assisti vídeo aula porque, na verdade, eu não procurei. Mas eu fui seguindo as medidas que a cliente pediu, né? E vamos ver se vai ficar bom. Vim gravar aqui para vocês. Vou soltar ainda hoje esse vídeo aqui. Então, eu não vou saber dizer para vocês se deu certo lá na caixinha da cliente, tá? Então, eu vou deixar, provavelmente eu trago para vocês no próximo vídeo. Eu venho falando o que deu essa encomenda aqui, tá bom? Como é uma peça que eu nunca fiz, nunca nem tinha visto capinha para esse tipo de caixinha. Mas surgiu essa oportunidade, um desafio bem grande, né? Fazer só pela medida. Eu não gosto muito, pessoal, de fazer pela medida, assim, só por medida. De coisa que eu não conheço muito bem. Uma coisa é você ver a caixinha, outra coisa é você fazer uma capinha para ela, né? Aqui em casa não tem, então fiz pelas medidas que a cliente passou. Aqui ela passou a largura eu vou, na verdade, a largura e medida, pessoal, eu vou trazer depois para vocês. Vou tirar esses fios aqui, que eu não vou usar eles mais. E vamos pesar. Ela ficou bem pesada, tá? Não, eu achei que ela ia ficar um pouco mais leve, né? Se a balancinha quiser me ajudar, né? Facilita bastante a vida da gente. Melhorou. Nessa capinha aqui, pessoal, eu cobrei o valor de R$ 45, mas eu não tinha noção. Lembrando que eu não tinha muita noção. Se eu fosse fazer hoje, não me arrependo pelo preço que eu pedi, né? Mas se eu fosse fazer hoje uma capinha desse modelo aqui, eu ia pedir no mínimo R$ 60, porque ela ficou bem grande.
E principalmente nesse modelo, né? Mas, como foi a primeira vez que eu fiz, então eu cobrei esse valor. E lembrando que ela já ficou com o jogo, né? Então, o jogo completo da Mini, com as 4 peças, ficou no valor de R$ 195. Então, ainda tá um preço bem legal, né? Mas, se fosse fazer outra vez, coisa que eu não sei se eu faria, eu cobraria no mínimo R$ 60 nesse modelo. Ó, pessoal, deixa eu ver se não tá sobrando nada aqui. Ficou o peso de 725 gramas, essa capinha. Então, ela ficou bem pesada por ser uma peça só, né? Mas lembrando que aqui na parte de cima, eu fiz no fio 8. E a aplicação, ela pesa um pouquinho mais mesmo, né? Então, vamos ver como é que ficou. Aqui, pessoal, vou abrir ela aqui. Aqui, como ela é frente única, né? Não tem a parte de trás, porque aquelas caixinhas da parte de trás são grudadas na parede, né? Então, eu fiz dessa forma. Aqui, ó, é a lateral, né? Vou deixar assim pra vocês verem só a parte aqui da frente, né? Então, ela ficou assim, ó. Improvisei esse negocinho aqui com minhas caixinhas organizadoras, pra mim, que vai dar mais ou menos a medida que o cliente passou, pra mim colocar aqui pra vocês terem uma noção de como que ficou. Mas a princípio, ó, ficou assim. Diminuí o laço também, né? Fiz menos carreiras aqui na cabecinha dela. No tapete, a gente faz 10 carreirinhas. Nessa daqui eu fiz 6 carreirinhas e fiz 3 nas orelhas. O laço, pessoal, eu medi, sempre quando eu vou fazer o laço da Mini, eu meço o tanto de correntinha que dá o tamanho aqui coloco bem no meinho aqui da orelha e passo essa medida aqui pro laço. Então, daí eu medi, na verdade eu nem contei quantos pontos deu e fiz o total de 11 carreirinhas. Diminuí aqui, que lá pro tapete a gente faz 7 pontos altos aqui. E aqui eu fiz com 5 pontos altos. Como é um pouquinho menorzinha, fiz menos bolinhas também. Eu já coloquei minha etiquetinha, já tá tudo arrematado. Vou trazer esse vídeo aqui pra vocês, pessoal, porque amanhã eu vou pedir pro meu esposo. Amanhã é sábado, hoje é dia 1º, né? E daí amanhã, sábado, dia 2, vou pedir pra ele levar pra cunhada dessa cliente aqui. Então, não sei se ela vai conseguir receber a encomenda dela nesse final de semana, né? Então, por isso que eu vou trazer e já vou disponibilizar aqui no canal. E no próximo vídeo, pessoal, eu venho respondendo para vocês, venho contando para vocês o que deu essa encomenda aqui, tá bom? Mas a princípio a frente dela ficou assim. Agora, pessoal, eu vou puxar aqui, ó, para tentar colocar. Só que esse improviso aqui não é exatamente da medida que a cliente pediu, né? Então, e aqui, pessoal, eu fiz a parte de cima da caixinha, fiz no fio 8, ó. Eu fiz aqui no tamanho que a cliente pediu da largura, né? Foi de 35 centímetros de largura por 44 assim, na vertical aqui, ela pediu 44 e assim ela pediu 35 e 37 de altura. Então, foi essas medidas que eu fiz. Então, vamos ver como é que ficou aqui. Vou dar uma pausinha aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui e já venho com vocês. Aí, pessoal, vai ficar mais ou menos assim, né? A caixinha, lá na caixinha. A medida não é certinha aqui, né? Sobrou um pouquinho aqui na parte de cima. E também não deu a altura aqui de 37 centímetros, mas deu para dar uma esticadinha, para imaginar mais ou menos como é que vai ficar na caixinha dela lá no banheiro dela. Então, pessoal, aqui, nessa parte aqui, ó,
ela pediu com 44 centímetros. De largura aqui, de profundidade, né? No caso, é de 35 centímetros e de altura, 37 centímetros. Tentei fazer nas medidas mais próximas possíveis, né? Aqui eu fiz todo de bloquinho, ó, no fio 8 para dar um peso, como ele não tem como colocar na parte de trás, né? Então, para dar um peso maior, para não ficar caindo, porque a aplicação é pesadinha, né? Mas daí lembrando que aqui tem o caninho, né, que sai da água. E aqui também desse lado tem a cordinha que vai ter que passar entre os pontos aqui. Dela vai ter que dar esse jeitinho lá. E aqui, pessoal, eu adaptei o bico dos tapetes, né? Eu adaptei aqui para esse bico aqui. Essa parte aqui eu não fiz nenhum tipo de detalhe aqui, ó. E fiz do mesmo jeitinho que eu fiz no tapete, eu fiz aqui também. Só fiz as adaptações, né, que precisou fazer para fazer esse bico aqui. Fiz igualzinho lá da videoaula, mesmo tanto de ponto. Tudo certinho a parte do bico. E aqui eu fui fazendo tudo de bloquinho. E a aplicação eu tive que fazer as modificações também, né, as adaptações. Diminuir aqui no tamanho da carinha dela. Diminuir nas orelhinhas e o lacinho também eu fiz proporcional ao tamanho da orelhinha. Primeira vez que eu faço essa capinha. Vamos ver como é que ficou. Daqui uns dias eu vou conseguir ter a resposta, né? Eu vou pedir para ela uma foto, né? Daí no próximo vídeo eu já deixo a fotinha aqui para vocês verem como é que ficou esse joguinho, tá bom? Mas esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu queria muito trazer essa peça aqui, porque como é uma peça que eu nunca fiz, né? E por eu nunca ter nem visto assim, eu também não procurei videoaula. Então, se tem, eu não procurei. Vou ver se eu consigo achar alguma parecida para deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas, se eu não encontrar, pessoal, não tem videoaula, porque eu não acompanhei e fiz só pelo rumo mesmo, tá? Então, mas eu acredito que vai ficar muito lindo o joguinho completo, né? Eu acho que vai ficar maravilhoso. Mas foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você me diz aí, pessoal, se vocês já viram, se vocês já fizeram. Eu vou gostar muito de saber, porque para mim foi um desafio, né? Fazer para algo que eu nunca fiz e nem desse modelo também, né? Então, mas desafio feito, desafio concluído, graças a Deus. E tô muito grata a Deus por esse trabalho ter finalizado, né? Vou tentar anotar todas as assim, medidas e todos os detalhes assim no caderno, né? Porque senão a gente acaba esquecendo, como é uma peça que a gente não tem o costume de fazer. Para se um dia precisar, né? Já tem aí mais ou menos. Claro que varia de medida para medida, né? Porque eu tive pesquisando algumas caixinhas assim, ela é um pouco mais estreita. E essa aqui, a medida que a cliente passou foi essa. Então, a gente faz de acordo com o pedido da cliente, né? Mas, então, vai variar nessa parte aí. Mas, essa frente aqui, provavelmente, qualquer caixinha vai ser a mesma, né? Aí só vai mudar mesmo as medidas. Mas, gostei bastante, achei muito lindo. Até vou tirar uma fotinha aqui para deixar de capa. Isto. E até o próximo vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.